Olá, meus amigos, estamos aqui de volta, para a segunda parte da correção das questões da semana 2, ou da série 2 de questões aqui para o oficial de justiça. A gente viu na primeira parte questões de processo civil que estão no seu edital. Coisas que inclusive não foram dadas em aula, mas que você conseguiu aprender aqui. A mesma coisa a gente vai fazer agora para as questões de direito civil, tá? Sempre lembrando, civil é uma coisa, processo civil é outra, principalmente para quem é do direito, são coisas diferentes, tá bom? Então olha só, direito civil, a gente vai tratar aqui de algumas questões relacionadas ao mandato. E aí quero fazer aqui uma observação para você. Por que eu coloquei essas questões? Uma observação. Porque, em primeiro lugar, quem é leigo, quem não é do direito, não sabe, por vezes, a diferença de mandado e de mandato. Essa é a primeira coisa de todas. Então, ó, só uma observação aqui, né? Então, olha só. Mandado é uma ordem do juiz, tá? Então, exemplo. Mandado de citação. Mandado de intimação. E você também pode ter uma ação chamada, duas ações na verdade chamadas mandado de segurança e mandado de injunção, né? São lá ações lá do direito constitucional. Então mandado é uma ordem do juiz, você também pode ter duas ações que têm esse nome, mandado de segurança, mandado de injunção. Por que eu falo isso? Porque isso é diferente de mandato, certo? Mandato, você tem lá a representação de um político. Então, a representação de um político eleito. Então, ele tem um mandato, né? Isso está lá no direito constitucional e direito eleitoral. Só que mandato também pode ser procuração ou poder para representação. O que acaba sendo interessante, né? Porque quando a gente fala de um político eleito, ele é o representante do povo, né? Então, qual é a grande informação aqui? Você, para um concurso de oficial de justiça, em primeiro lugar, você precisa saber o que é um mandado, com D de dado. Por quê? Porque você vai cumprir mandados, né? Tanto é que existem em alguns estados e na Justiça Federal, o oficial de justiça, ele é chamado de executor de mandados, tá? Então isso é uma coisa importante. Por quê? Porque ele vai cumprir, executar aqueles mandados. Mandado de intimação, mandado de citação, são ordens do juiz. E além disso, existem duas ações que a gente chama de mandado de segurança e mandado de injunção. Também com a ideia de que vai ser o juiz que vai dar uma ordem, por isso que se chama mandado, né? Tá? Agora, mandato. A gente associa a ideia de mandato, em primeiro lugar, àquilo que a gente conhece como político. Olha, o presidente tal foi eleito, o mandato dele vai durar tanto tempo. Beleza. E aí, no fim das contas, o que você pensa? Ele é um político que foi eleito e ele tem ali um poder para representar as pessoas que o elegeram, né? Então, isso é uma ideia importante. Então, mandato, com T de tatu, pense sempre numa procuração ou pense num poder que a pessoa tem de representação. Por quê? E por que isso é importante para você, oficial de justiça? Porque, por vezes, você vai pegar um mandado do juiz, então uma ordem, um mandado de citação, um mandado de intimação, e vai procurar uma determinada pessoa. E aí, esta pessoa não está lá. Só que lá tem um cara que diz o seguinte, ó, fulano de tal não está, mas eu tenho poder aqui para receber a citação em nome dele. Eu sou o procurador dele. Eu tenho mandato para receber a procuração em nome dele. Então, qual a importância e por que eu trouxe estrategicamente esse conteúdo aqui para as nossas questões? Porque o conteúdo sobre mandato é muito relevante para o oficial de justiça. Porque o oficial de justiça vai sair para fazer as suas intimações, as suas citações, vai cumprir os seus mandados. Mas, o que acontece? Pode ser que ele chegue numa empresa e aí, qual é o ponto? Ele vai ter que saber se alguém ali representa a empresa. Ele vai na casa de alguém, por exemplo, e precisa saber se a pessoa não estiver, tem alguém que pode receber por ele, mas tem alguém que pode receber por ele no seguinte sentido. Você tem aí a procuração, você tem aí algum documento que comprove que você pode receber a citação em nome dessa pessoa? Então é por isso que você tem o contrato de mandato. E claro, né?
você tem uma das formas mais clássicas de representação dentro do direito, uma das formas mais clássicas de mandato ou de representação feitas dentro do direito, que é a do advogado. Então, o advogado, ele tem um mandato. Inclusive, só a título de informação, né? Quando o advogado tem uma procuração para receber citações e intimações em nome da pessoa, do seu constituinte, a procuração é chamada de instrumento do mandato. Ou seja, é a prova do mandato. Então a procuração é como se você, como oficial de justiça, fosse até a casa da pessoa, a pessoa não está lá. Mas alguém informa para você o seguinte, olha, ele não está aqui, só que ele tem um procurador, ele tem um advogado, e você pode fazer todas as intimações lá. O escritório do advogado é em tal lugar. Pois bem, neste caso, você como oficial de justiça vai até lá e vai perguntar para o advogado, escuta aqui, você tem realmente procuração para receber citações, intimações em nome do fulano de tal? Ah, tenho. Então você pode mostrar para mim o papel, o instrumento que comprova isso? O nome disso é a procuração, tá? Então, acho importante a gente fazer essas distinções, porque isso é um negócio que as pessoas às vezes não falam, às vezes nem sabem, né? Então, acho importante fazer essas diferenciações. Então, o mandado é isso, é uma ordem do juiz. Agora, o mandato é o poder de representar. Você pode representar normalmente alguém. Então, por exemplo, você pensa o seguinte, olha, fulano de tal, você lembra lá naquela parte de ausência, fulano de tal sumiu e não deixou representante, não deixou procurador. Então, ele não deixou um mandato para ninguém, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, aqui o mandato é a ideia de representação, de procuração de alguém que vai realmente atuar para receber, fazer as vezes da outra pessoa, tá? Então agora, dito tudo isso, né, a gente vai falar aqui de algumas questões sobre o contrato de mandato. Professor, então quer dizer que é um contrato? Então quer dizer que é um contrato, um mandato? Sim, pense o seguinte, o advogado é contratado para representar uma pessoa, então existe ali um contrato que é formalizado entre o advogado e o seu constituinte, a pessoa que vai contratá-lo, tá? Então, olha só, acerca do contrato de mandato, assinale a alternativa correta. Quais são os pontos importantes aqui? Então, um ponto importante é, eu fiz a procuração, eu fiz o mandato lá no cartório, no tabelionato de notas. A pergunta que eu faço é a seguinte, eu posso revogar essa procuração? Ou eu posso subestabelecer? O que é subestabelecer? É eu fazer a procuração da procuração. Isso é subestabelecer. Então pensa o seguinte, eu sou um advogado e o meu cliente me concedeu uma procuração. E agora eu não quero mais atuar nesse processo e vou colocar um outro advogado para atuar. Então veja, eu não preciso chamar o meu cliente para que ele assine uma nova procuração para outra pessoa. Se na procuração que eu recebi contiver a possibilidade de eu subestabelecer. Então, o que é subestabelecer? Só para que você entenda. Subestabelecer é eu que recebi a procuração, agora eu vou passar a bola para uma outra pessoa. Isso é subestabelecer. Tá? Então, esses são pontos importantes. E a pergunta que eu faço é a seguinte, você recebeu a procuração por meio de uma escritura pública, por instrumento público. Então, fui lá no tabelionato de notas e lá foi feita uma procuração. A pergunta é a seguinte, eu que recebi essa procuração por instrumento público, posso subestabelecer por um instrumento particular? Ou seja, digitando lá na minha casa, imprimindo lá na minha casa um termo de subestabelecimento? Eu posso. Tá? Então, isso é um negócio que às vezes o cara pensa o seguinte, pô, mas espera aí, o cara recebeu a procuração, recebeu o mandato por instrumento público. Por que esse cara pode subestabelecer, ou seja, constituir um novo advogado, uma nova pessoa ali para atuar por instrumento particular? É o que a lei diz. Então, isso chama muito atenção porque isso é contraintuitivo. Por quê? Porque você poderia ter uma questão basicamente tratando disso.
dizendo o seguinte, olha, se o mandato foi outorgado por instrumento público, somente pode ser feito o subestabelecimento por instrumento particular. E é uma afirmação errada e é uma afirmação que sempre cai em concurso, tá? Então essa é uma coisa importante, tá? Então essa é uma coisa muito importante para você, tá? Então veja só, a questão 8 aqui, a resposta é a letra D, mas dentro do conceito que está na letra D, eu estou trazendo outras informações. Então veja só, quando é outorgado, é feito o mandato por instrumento público, eu posso subestabelecer, e subestabelecer é isso, é eu que recebi a procuração, agora passar a bola, passar o bastão para outra pessoa, por algum motivo, porque eu não posso, porque eu não quero mais, etc. Neste caso, eu posso subestabelecer por instrumento particular. Esta é a informação. Aí veja só, as outras alternativas, né? O mandato deve ser expresso, podendo ser outorgado de maneira verbal ou por escrito. Olha só que interessante, né? A lei, o Código Civil diz assim, o 659, a aceitação do mandato pode ser tácita. Ou seja, o que é tácito? Tácito é um negócio que é implícito. Então, qual é o erro aqui da letra A? Dizer que o mandato deve ser expresso, podendo ser outorgado de maneira verbal ou por escrito. De fato, é possível que você tenha um mandato verbal. Só que aí tem uma coisa importante. Professor, então é uma procuração verbal? Sim. Pensa o seguinte, você é o representante de alguém e você liga numa empresa. Fala assim, olha, quem é você? Não, você tá fazendo o seu pedido aqui em seu próprio nome? Não, eu estou fazendo em nome de uma outra pessoa. Eu estou representando essa outra pessoa. Isso é um mandato verbal. Qual é o ponto? É possível um mandato verbal, só que tem uma coisa. E aí é o que chama atenção também. Você só pode ter um mandato verbal, então, entre aspas, a procuração verbal de boca. E verbal é isso, é de boca, né? Você só pode ter isso se o ato que tiver que ser praticado possa ser feito somente, possa ser concretizado somente de modo verbal. Ou seja, dizendo em outras palavras isso, eu não permito o mandato verbal de boca se o ato que tiver que ser celebrado tiver que ser por escrito. É o que está lá no 657. Ó. A outorga do mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Então, continuando, não se admite mandato verbal se o ato deva ser praticado por escrito. Quer ver uma coisa? Professor, mas tem algum ato que eu faço, tem algum contrato que eu faço que é um contrato sem ser escrito? Opa, claro que tem. Pensa aquela situação, você parou o seu carro na rua. Olha só, você parou o seu carro na rua. Aí tem uma pessoa que chega e não fala nada para você. Só faz assim, ó. E você sabe que ele está lá olhando o carro. Você não falou nada com o cara. Você não falou nada com a pessoa. Você parou o seu carro ali. Você simplesmente desceu do carro. O cara olhou para você e fez assim. E você, no mesmo segundo, também fez assim para o cara. O que você fez ali? Você fez um contrato com essa pessoa. Ah, professor, mas não tem nada por escrito. Mas é um contrato. Professor, mas está na lei isso? Não, é um contrato baseado nos costumes. Agora, é um contrato. Por quê? Porque se você não pagar esse cara quando você voltar, por mais que, é claro, ninguém vai entrar na justiça cobrando R$1, R$2 da vigilância do carro. Mas você celebrou um contrato com o cara. Um contrato de vigilância. Olha que coisa, né? Então, veja só. Então, existem contratos que sim, você pode fazer de modo verbal. Até por gestos. Então, qual é o ponto? Existem contratos que não são celebrados por escrito. Como esse. Que eu fiz assim, o joinha, o cara fez o joinha também. E nós dois ali fizemos um contrato do quê? De vigilância do veículo. Olha que coisa, né? Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Eu estou dizendo o seguinte, olha. Quando eu outorgar o mandato, o que é outorgar o mandato? Quando eu conferir a procuração, quando eu entregar a procuração para uma pessoa, a procuração, ela sempre vai ser feita pensando numa coisa. Tá, você está recebendo a procuração para quê? Ah, eu estou recebendo a procuração por escrito porque eu tenho que celebrar pela pessoa um contrato por escrito. Então tá certo. Agora, eu estou recebendo uma procuração de boca, verbal,
para fazer um contrato por escrito? Não posso. Porque se o contrato vai ser por escrito, a procuração também precisa ser por escrito. O que isso significa? Que eu não admito o mandato verbal de boca se o ato que eu vou praticar vai ser um ato por escrito. Tá? Então essa é a informação importante aqui. Por isso que a letra A, de fato, o mandato deve ser expresso. Isso está errado. Por quê? Porque ele pode ser expresso, mas também pode ser tácito, implícito. Como assim implícito? O mandato implícito ou tácito é uma situação em que, de certo modo, eu meio que sei que o cara quer que eu faça aquilo por ele. E eu já vou fazendo, sem que a gente combine nada. Tá? Então isso é um mandato tácito. E a aceitação do mandato pode ser tácita e resulta do começo de execução. Ou seja, eu já estou tomando a frente das coisas, já estou executando tudo, sem que o cara tenha me entregue nada. O cara não me entregou nada, o cara não assinou nada, não fez nada, mas eu já estou ali fazendo o que precisa ser feito. Tomei a frente. Tá? Então a aceitação do mandato deve ser expressa e resulta do começo da execução. Está errado, porque a aceitação pode ser tácita. De novo, né? Então, olha só, duas afirmações aqui falando sobre a possibilidade de mandato ser tácito, ser implícito. Letra C, o mandato em termos gerais, e aqui veja, né? Você tem mandato ou procuração para termos gerais e você tem procuração para fins específicos, ou mandato para fins específicos. Olha só, o mandato para termos gerais confere poderes para alienar, hipotecar e transigir. Entenda uma coisa, quando eu tenho uma procuração, eu posso fazer uma procuração dizendo o seguinte, olha, meu amigo, eu quero que você me represente nos atos todos. Só que tem uma coisa, para algumas coisas específicas, eu preciso te dar uma procuração com poderes específicos. É o que diz o 661. Ó, o mandato em termos gerais só confere poderes de administração. Então você tem mandato para, ou para fins gerais, ou mandato em termos gerais, que dá o poder apenas de administração. Agora olha só, para outras coisas, por exemplo, vou até marcar com outra caneta aqui, né? Para alienar, ou seja, para doar, para vender, para hipotecar, para transigir, ou para praticar outros atos quaisquer que exorbitem da administração ordinária, ou seja, alguma coisa que foge do comum, o que vai precisar? Depende de procuração de poderes especiais e expressos. Então essa é uma coisa muito importante. Então olha só, eu tenho dois tipos. Então existe o mandato em termos gerais, que é só para administração. E eu tenho mandato com poderes especiais e expressos para alienar, hipotecar, transigir. Transigir é fazer um acordo, né? Ou outros atos que ultrapassem a administração comum, ordinária, tá? Então veja, para algumas coisas eu preciso de uma procuração específica. Além disso, o que diz o parágrafo 2º é assim, o poder de transigir, ou seja, de fazer acordos. Aqui, transigir no sentido de eu estou lá num processo e posso fazer uma transação. Estou num negócio lá na imobiliária e vou fazer uma transação. Esse poder de transigir não significa que você pode firmar compromisso. Nossa, professor, mas quando você faz um acordo, você não está firmando um compromisso? Não, são coisas diferentes. Quando você faz uma transação, significa que já existe um problema em andamento e eu quero resolver aquele problema. Agora, quando eu recebo uma procuração com o poder para transigir, isso não significa que eu posso, a partir dali, fazer outros compromissos em nome da pessoa que me deu a procuração.
Eu vou precisar ter uma procuração específica para firmar compromisso. Então, por exemplo, transigir, tem um problema, eu sou dono de uma imobiliária, eu sou dono de uma casa que está lá na imobiliária e a imobiliária pode fazer um acordo em meu nome, pode transigir. Agora, essa imobiliária não pode, só porque pode fazer um acordo em uma questão relacionada ao meu imóvel, essa imobiliária não pode agora fazer um empréstimo para que eu compre uma outra casa. Então isso é firmar um compromisso, tá? Então são coisas diferentes, tá bom? Então aqui, olha só, o mandato em termos gerais confere poderes para alienar? Não, para alienar, hipotecar, transigir, eu preciso de um mandato ou de uma procuração com poderes específicos, por isso que está errada a questão 8 aqui, a questão C, que é a letra C, tá? Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha, aliás, sem poderes suficientes, são inexistentes em relação àquele cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Aqui tem uma coisa interessante que é a seguinte, a distinção, e para você que vai fazer esse concurso, não me parece assim muito relevante que você saiba a distinção de eficácia, de validade, etc. Mas a diferença em si não há necessidade de você saber. Mas tem um ponto importante. Qual é? Imagina que tem uma pessoa que acha que está constituído como um procurador. Sabe a procuração tácita, né? Então veja, alguém que fez aquilo em nome do outro, sem que o outro estivesse sabendo. Então, os atos praticados por quem não tenha mandato, então a pessoa não tem procuração, mas praticou. Ou a pessoa praticou sem os poderes suficientes. Ou seja, qual é o ponto aqui? Por exemplo, alguém que tenha procuração, alguém que tenha o mandato apenas para termos gerais. E o cara vai lá e aliena um bem, hipoteca um bem. Qual é o ponto aqui? Os atos praticados por quem não tenha mandato, hipótese 1, ou por quem não tenha poderes suficientes, ou seja, o cara só tinha o mandato para termos gerais, ele não tinha o mandato com poderes especiais. Mas esses atos, eles são ineficazes. A questão aqui disse que eles são inexistentes. Inexistência é diferente de ineficácia. Eu quero que você guarde apenas que eles são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Então, olha, daqui você poderia extrair uma outra pergunta para o seu concurso, que é a seguinte. Então, só para continuar, né? A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retroagirá a data do ato. Ou seja, vou te dar um exemplo, tá? Exemplo, uma hipoteca de imóvel feita por quem tinha apenas mandato para termos gerais. Será válida? Vou até melhorar. Será eficaz? Sim, desde que o mandante é o cara que dá a procuração, né? Sim, desde que o mandante ratifique o ato. O que é ratificar o ato? Ou seja, confirme o ato. Ratificar é confirmar. Retificar é mudar, tá? Então, por favor, aí é questão de português, tá? Ratificar é confirmar o ato. Então pense o seguinte, você poderia ter uma questão na sua prova dizendo o seguinte, olha, o Joãozinho recebeu uma procuração, um mandato para termos gerais, para administrar um imóvel do Pedro. E aí o Joãozinho, com o mandato para termos gerais, ele foi lá e hipotecou o imóvel do Pedro, sem que ele tivesse poderes para isso. Aí a pergunta é, esta hipoteca feita pelo Joãozinho, que não tinha procuração específica, ela é eficaz? E aí qual é a resposta? Ela pode ser eficaz se o Pedro ratificar, se ele confirmar esse ato. E claro, essa confirmação tem que ser expressa ou ela tem que resultar de um ato inequívoco. Por exemplo, o cara, ele vai lá no banco assinar depois o contrato de hipoteca. É um ato inequívoco, né? Então, e vai retroagir a data em que aquele negócio foi feito.
Então, olha só para continuar aqui, estou com calma aqui, amigos, porque não me importa se eu tenho que fazer 4, 5 vídeos, porque o importante aqui é que você entenda esse assunto, porque isso aqui vai estar na sua prova. Tenho certeza de que isso aqui vai estar na sua prova. Você vai ter uma questão de mandato na sua prova, você pode me cobrar depois, você vai ter uma questão dessa na sua prova e você precisa acertar essa questão, tá? Por isso que eu estou aqui demorando, estou há 20 minutos aqui falando disso em uma questão, porque isso aqui é muito importante para a sua prova mesmo, tá bom? Então, inclusive, isso aqui poderia ser assunto de uma aula, tal, mas é importante que a gente faça aqui com exemplos, porque fica mais fácil para você. Então, exemplo 2. João recebeu procuração para o foro em geral. Poderia ser assim também, né? Vou colocar melhor. Procuração em termos gerais para administrar o imóvel de Pedro. Em um certo dia, João hipotecou este imóvel. Veja, sem ter poderes para isso. Neste caso, Pedro, ou até melhor, né? Neste caso, essa hipoteca será eficaz mesmo sendo feito por um procurador que não tinha poderes, mesmo sendo feita por um procurador que não tinha poderes específicos, se o próprio Pedro confirmar, ratificar que esta era a sua vontade. Tá? Então esse é o ponto muito, muito importante aqui. Então, ó, os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são inexistentes? Não, eles são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar. Então o resto aqui está certo. O erro aqui está em dizer que são inexistentes. Tá bom? Continuando, questão número 9, uma outra coisa que chama muito atenção, né? O maior de 16 anos e menor de 18 anos, ou seja, quem é esse cara? Maior de 16 anos e menor de 18 anos, o relativamente incapaz, certo? Não emancipado, pode ser mandatário, ou seja, ele pode receber uma procuração, pode receber uma procuração. Então a pergunta é, eu posso fazer uma procuração para que o meu representante seja um cara entre 16 e 18 anos? Posso. Essa é a questão importante. Porque isso aqui chama atenção, porque o negócio assim, você fala, não, ele é menor, não pode. Não, peraí, calma. Ele é menor, mas ele já é relativamente incapaz. Então, esse cara que não é emancipado, porque você poderia falar assim, bom, se ele fosse emancipado, ele poderia praticar todos os atos da vida civil. Agora, se ele é não emancipado, ele não pode. Não, calma. Por quê? Porque também estou colocando aqui porque é uma exceção. Que é um negócio, de novo, contra-intuitivo. É um negócio que você fala assim, pô, mas isso aqui tá com cara de tá errado, e não tá certo. Então, o maior de 16 anos e menor de 18 anos, ou seja, o relativamente incapaz, mesmo que ele não seja emancipado, ele pode ser mandatário. O que é o mandatário? O mandatário é o cara que recebe a procuração. Só que aí tem uma coisa, mas o mandante não tem ação contra ele, senão, contra ele quem? Contra o menor, né? Contra o menor, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Então veja só, o Código Civil, ele traz informações sobre como vai ser feita a cobrança, a responsabilização de uma pessoa menor. Você pegar lá no Código Civil, nos artigos 927 e seguintes, você tem lá todas as hipóteses de responsabilidade civil, a partir do 927, tem lá 930, 950 e pouco, tem tudo lá, né? Qual é a informação importante aqui? A informação importante para a gente é a seguinte: a responsabilidade do menor, ela é uma responsabilidade que é, claro, muito limitada, porque ele é menor, né? Então ele tem responsabilidade, ele pode ser até cobrado se ele cometer algum ato ilícito, só que isso é uma coisa assim muito mais restrita, porque primeiro eu vou cobrar os pais, e tem todo um contexto lá que pra gente aqui agora não tem relevância, mas que eu quero que você entenda, que é possível. Então é possível que um adulto confira procuração para um menor de 18 anos, para um menor relativamente incapaz,
que não esteja emancipado. Mas neste caso, o adulto só poderá cobrar o menor nos moldes em que é permitida a cobrança nos outros casos. Essa é a informação, tá? Também questão que pode estar no seu concurso, às vezes até numa alternativa qualquer, porque é um negócio que chama muito a atenção, um negócio muito diferente, né? O mandato é um contrato por meio do qual, questão 10, né? O mandato, então, questão 9, certa, tá? Questão 10. O mandato é um contrato por meio do qual alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. Tá tudo certo. A seu respeito, é correto afirmar o quê? Né? Então, a resposta certa é a letra C. É necessária a outorga de poderes especiais. A gente acabou de ver isso. Isso é uma outra questão de um outro concurso perguntado pela VUNESP de novo. É necessária a outorga de poderes especiais e expressos para se alienar, transigir ou praticar atos que exorbitem, ou seja, que ultrapassem a administração ordinária. Vimos tudo isso e veja que uma questão anterior que a gente fez permite que a gente responda outra questão de outro concurso, de outra prova feita em outra data. Esse é o ponto. Então, por isso a importância das questões. Aí, olha só. Letra A. O mandato poderá ser outorgado por instrumento público ou particular, mas o subestabelecimento será necessariamente mediante instrumento público. A gente viu isso, né? A gente viu isso também na primeira questão que a gente fez de direito civil. O que a gente viu? A gente viu o quê? Que o mandato, se ele for ele pode ser feito tanto por instrumento particular como por instrumento público. E o subestabelecimento também pode ser feito tanto por instrumento particular como por instrumento público. E aí é uma coisa importante. Se ele for feito por instrumento público, ele pode ser feito como subestabelecimento tanto pelo instrumento público como pelo particular. Então, essa é a informação que a gente já tinha respondido isso em outra possibilidade, em outra questão, né? Então, o mandato pode ser outorgado por instrumento público ou particular, mas o subestabelecimento será necessariamente por instrumento público? Não, porque você tem essa flexibilidade. Eu quero que você guarde isso. O mandato tem uma obrigatoriedade. Qual é? Se for para poderes especiais, precisa ser o mandato. Se for para hipotecar, etc., precisa ter poderes especiais. Beleza, então isso é uma exigência da lei. Outra exigência da lei. Quando não é nem exigência, né? Mas quando eu for fazer um mandato, eu posso fazer por instrumento público ou particular. E o subestabelecimento pode ser por instrumento público ou particular também. Então esse é um ponto também importante. Aí olha só, continuando aqui, né? A outorga de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato ser praticado, não se admitindo em nenhuma hipótese o mandato verbal. Aqui tem uma outra informação importante. Aí eu acho que eu esqueci quando eu estava falando, mas falei na questão passada, né? Sobre a exigência, né? Então, eu posso ter um mandato verbal se o ato que vai ser praticado é verbal. Agora, eu exijo um mandato escrito se o ato que vai ser praticado vai ser por escrito. Então é o que a gente viu aqui em cima, né? Daquela questão lá do joinha, né? Então veja só, não se admite mandato verbal quando o ato deva ser celebrado por escrito. Ou seja, eu exijo mandato escrito quando o ato vai ser celebrado por escrito, tá? Então também informação aqui importante que a gente já tinha visto. Letra D, os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são nulos, ó. Cara, de novo, né? Entenda uma coisa, são ineficazes. Guarde essa expressão. Ineficazes. Não é nulo, não é anulável, não é o que você poderia ter? Inexistente, não. Guarde essa expressão, ineficazes. Por quê? Porque eles não são nulos, tá? Essa é a informação importante. Então, nulidade é uma coisa, ineficácia é outra. Não precisamos saber a diferença disso para a prova, mas guarde que os atos feitos por quem não tenha mandato ou sem poderes, eles são ineficazes. E esse cara que foi o destinatário, né, o cara que foi em nome de quem se fez aquilo, ele pode depois ratificar, confirmar, tá bom? Ó, o maior de 16 e menor de 18 não emancipado não pode ser mandatário, ao contrário, a gente acabou de ver que ele pode ser mandatário. Então vejam, né, meus amigos, vejam que a gente viu aqui a possibilidade de o relativamente incapaz maior de 16 e menor de 18 ser mandatário e
Isso a gente viu numa questão aqui avulsa, numa afirmação avulsa, e isso caiu aqui depois numa outra questão. Então veja a importância de a gente fazer isso. Continuando, de novo o mandato. Professor, mas só vai ver mandato? Calma, calma, porque mandato vai estar na sua prova, tá? Então esse é um ponto importante. Ó, se admite mandato verbal, mesmo nos casos em que o ato a ser celebrado pelo mandatário deva ser escrito, não. A gente viu, ó, que eu admito o mandato verbal se o ato que vai ser praticado é verbal. Agora, eu exijo o mandato escrito se o ato que vai ser praticado vai ser escrito. Então, por isso que está errada a letra A. E a gente responde essa aqui como? Sabendo daquilo que a gente já respondeu em questões passadas, tá? Questão B, tá certa? O maior de 16 e menor de 18 não emancipado pode ser mandatário. De novo, a mesma alternativa. Isso cai no concurso. Você precisa acertar isso. Maior de 16 e menor de 18, mesmo que ele não seja emancipado. Porque o cara fala o seguinte, pô, mas a emancipação é que permite que o cara pratique todos os atos da vida civil. Será que ele não precisa ser emancipado? Não, não precisa ser emancipado. Tá? Então ele pode ser mandatário. Lembrando que o mandante pode cobrar o mandatário, mas nos termos da legislação normal, tá? Então, esse é o ponto. Questão C. A aceitação do mandato deve ser expressa? Não, ela pode ser expressa ou tácita. E não se presume pelo começo da execução, muito pelo contrário, ela pode ser tácita e se presume a aceitação tácita pelo começo da execução. É o que a gente viu aqui, né? Ó. A aceitação do mandato pode ser tácita, então não é apenas expressa, pode ser expressa ou tácita e resulta do começo da execução, se for tácita, né? Então também está errada aqui. Veja, a gente está respondendo tudo com aquilo que a gente já viu, né? O mandato, em termos gerais, confere poderes de transigir, mas não de alienar, não. Em termos gerais, confere o poder de mera administração. Se for para transigir, se for para alienar, eu preciso de mandato com poderes especiais. Então também está errada essa aqui. Ó, tudo que a gente já viu, né? Letra E. Se outorgado mandato por instrumento público, eu posso fazer o subestabelecimento por instrumento particular. O que a questão diz aqui? É vedado o subestabelecimento por instrumento particular? Não, eu posso. Então veja que as questões que se relacionam a mandato, por vezes, elas são contraintuitivas, né? Às vezes o cara fala assim, pô, mas peraí, eu fiz por instrumento público, eu acho que eu tenho que fazer o subestabelecimento por instrumento público também. Não, eu posso fazer por instrumento público ou particular. Mesma coisa, o mandato precisa ser escrito? Não, calma. Por quê? Porque guarde sempre essa questão da flexibilidade. Eu posso fazer um mandato verbal se o ato que vai ser praticado é verbal. Eu posso fazer um mandato escrito e devo, na verdade, fazer um mandato escrito se o ato que vai ser praticado é por escrito. Eu dei e olha uma outra pergunta, né? Eu outorguei a procuração, fiz um mandato por instrumento particular. Eu posso subestabelecer por instrumento público? Posso. Eu fiz por instrumento público, eu posso subestabelecer por instrumento particular? Posso, tá? Então por isso que está errado dizer que é proibido subestabelecer por instrumento particular, porque pode se subestabelecer por instrumento particular, tá bom? Então todos esses assuntos aqui de mandato, cara, eu garanto para você que você terá uma questão na sua prova de mandato. Certeza. Toda certeza é absoluta, né? Mas certeza absoluta de que estará isso na sua prova, tá bom? Agora a questão 12, com relação à curatela. Bom, é um assunto que também está no seu edital, a curatela. E aí uma coisa muito importante, né? Coisas bem relevantes aqui pra gente. Curatela, o que é? É também uma forma de você agir em nome de uma pessoa, mas você vai agir em nome de uma pessoa por um motivo. Veja, o mandato é uma situação em que eu estou representando outra pessoa, ok? Então isso pode acontecer. A curatela é a mesma coisa. Eu estou representando uma outra pessoa, só que o motivo é outro. O motivo de eu estar representando outra pessoa é porque a outra pessoa não tem capacidade de se sustentar, não tem a capacidade de sustentar, assim, de se expressar. Sustentar não é uma expressão boa, mas ela não tem a capacidade de se portar na sociedade. Então ela tem algum problema, e este problema é uma pessoa já adulta, é uma pessoa maior de 18 anos, mas que não consegue se portar diante da sociedade. Então ela precisa de alguém que a represente. O nome disso é curatela. Então, qual seria uma diferença entre o mandato e a curatela? No mandato, o cara que está entregando a procuração, ele está entregando a procuração porque ele tem capacidade, ele sabe o que ele está fazendo. Então ele diz o seguinte, olha, o meu procurador vai ser tal pessoa, ele sabe o que ele está fazendo.
Já na curatela, a pessoa é maior, só que tem um problema. Ela já não tem mais condição de, de entender certas coisas. Tá? Então esse é um ponto importante. Tá? Então a curatela ela é muito similar ao mandato, só que tem algumas diferenças. Claro que a gente vai estudar essas diferenças. Por quê? Porque a diferença é que na curatela a gente está falando de alguém que não tem essa capacidade de eleger, de escolher o seu procurador. Tá? Então olha só, questão 12, em relação à curatela, o cônjuge ou companheiro que não foi separado judicialmente ou separado de fato é de direito curador do outro quando interdito. Então veja, a gente fala da curatela, a curatela ela acontece dentro de um processo chamado processo de interdição. Então eu vou interditar uma pessoa. Antigamente existia uma expressão no Código Civil de 1916 que não existe mais, mas que de algum modo você consegue entender, né, o que se pretende na curatela. Se dizia o seguinte, que eu faço a curatela dos loucos, ou eu faço a interdição dos loucos de todo gênero. Né? Então é uma expressão que, claro, não está mais no nosso código atual, mas é uma expressão importante para você ter em mente. Né? Então, quando eu faço a curatela dentro de um processo chamado processo de interdição. Então esse cara que vai ser interditado, a gente chama de interdito. Por que eu faço a interdição de alguém? Pensa um estabelecimento, né? Ó, eu vou fechar esse estabelecimento, vou interditar esse estabelecimento. Por quê? Porque ele não pode funcionar mais. É a mesma coisa, eu vou interditar uma pessoa porque ela sozinha não consegue funcionar mais. Eu vou colocar ali um curador, uma pessoa que vai se responsabilizar por ela. Essa é a ideia, tá bom? Então, o cônjuge ou companheiro que não foi separado judicialmente, então não se separou, ou não teve separação de fato. O que é separação de fato? Uma situação de uma pessoa que saiu da casa. Né? Então isso é a separação de fato. Esse cônjuge que está ali com a pessoa que vai ser interditada vai ser, por direito, o seu curador. Então o marido vai ser o curador da sua esposa, ou o contrário, a esposa vai ser a curadora do marido. Tá? Isso é por direito. Tanto é que no processo a primeira pergunta que se faz é a seguinte, escuta aqui, a pessoa que está sendo interditada, ela é casada? Ou ela é convivente em união estável? Cadê essa pessoa? Né? Porque por direito, esta é a pessoa que vai ser responsável pela outra. Então, o 1775 diz isso, o cônjuge ou companheiro separado, não separado judicialmente ou separado ou não separado de fato, é de direito curador do outro quando interdito. Aí uma coisa importante, na falta do cônjuge ou companheiro, é curador legítimo pai ou mãe, e na falta destes, os descendentes, que se demonstrar mais apto. Então veja que aqui você tem uma ordem importante, né, de escala. Né? Então veja só, primeiro eu olho para o cônjuge, então cônjuge, depois eu olho para pai ou mãe dessa pessoa, pai ou mãe, e depois eu olho para os descendentes. Então pensa o seguinte, o João é casado, então João é casado com Maria. Maria será sua curadora natural. Se Maria não puder, vamos buscar os pais de João. Se os pais não puderem, vamos buscar os filhos e netos de João. Tá? Então essa é uma informação importante, porque você poderia ter uma questão tratando disso, perguntando para você, né? Escuta aqui, quem vão ser as pessoas que podem ser o curador? Né? Então, esse é um ponto aqui bem relevante para a gente. Tá? Uma outra informação importante aqui, né? Entre os descendentes, os mais próximos precedem, ou seja, vêm antes dos mais remotos, ou seja, os filhos antes dos netos, tá? E na falta das pessoas mencionadas, aí sim o juiz vai escolher o curador. Então não tem a esposa, não tem os pais, não tem nenhum descendente, aí o juiz vai escolher o curador, tá? Então também é uma questão importante. Olha só,
A letra E traz uma informação que a gente vai ver mais adiante um pouquinho, né? Que é a seguinte. Diz o seguinte, ó. Na nomeação de curador de pessoa com deficiência, não é possível estabelecer curatela compartilhada. Então veja só, quando a gente estiver falando de nomeação de curador para uma pessoa com deficiência, é possível a curatela compartilhada. Ou seja, eu vou dividir entre mais de uma pessoa os cuidados daquela pessoa com deficiência. Professor, então quer dizer que para que eu faça a curatela, não necessariamente a pessoa é uma pessoa com deficiência? Não necessariamente, tá? Então é uma coisa importante, tá? Então olha só, letra I, né? Então a nomeação de curador para pessoa com deficiência, ou na nomeação de curador para pessoa com deficiência, sim, é possível. Então é possível curatela compartilhada para pessoa com deficiência, tá? Essa é uma informação importante para a gente, tá? Vamos até olhar no Código Civil, ó. Vamos colocar aqui. Então, olha só. O 1775A diz isso, ó, na nomeação de curador para pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Olha o que diz o artigo 1775. O cônjuge ou companheiro não separado judicialmente ou de fato é de direito curador do outro quanto interdito. Na falta do cônjuge, o companheiro é curador legítimo pai ou mãe. Na falta destes, os descendentes o descendente que se demonstrar mais apto. Dentre os descendentes, os mais próximos excluem os mais remotos, né? O 1767 diz o seguinte: quem são as pessoas que estão sujeitas à curatela? São quem? As pessoas que por causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico e os pródigos. Agora, professor, isso aqui me chama muito a atenção porque eu já vi isso aqui em algum outro momento, essas pessoas. Aonde eu vi isso? Então, você viu isso lá no comecinho do Código Civil, nas pessoas relativamente incapazes. Porque se você olhar, ó, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, quem? Os maiores de 16 e menor de 18, que não entram na curatela, porque para esse caso é tutela. E todas as outras pessoas aqui entram na curatela, ó. Os ébrios habituais e viciados em tóxicos, aqueles que por causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade e os pródigos. Então qual é a informação que eu quero que você extraia daqui? Então olha só, uma outra observação, né? Então olha só, para os relativamente incapazes, nós temos que o maior de 16 e menor de 18 anos, ele vai sofrer a tutela. E todos os outros podem ser alvos de curatela, tá? Então isso é um ponto aqui. Então olha só, quando fala sobre a curatela, não se aplica aos ébrios habituais, viciados em tóxicos e aos pródigos. Não, muito pelo contrário, todos eles são alvos de curatela. Aqui tem uma informação que na verdade não está bem no nosso edital, mas eu trouxe a afirmação aqui porque acho importante, né? Essas pessoas, antes de elas serem interditadas, ou seja, curateladas, pode ser que elas sim passem pelo processo de decisão apoiada, que é uma forma de você não interditar essa pessoa. Tá tudo certo, não tem problema nenhum, mas qual é o ponto importante aqui? Os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e os pródigos, eles podem ser curatelados. Então, onde está o erro aqui? Está em dizer que não se aplica a curatela para essas pessoas. Sim, é verdade que essas pessoas podem passar por um processo que se chama tomada de decisão apoiada, que está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência e também está no Código Civil. Mas isso não exclui, segundo a lei, segundo a gente acabou de ler aqui, não exclui a possibilidade de essas pessoas, sim, serem pessoas
curateladas, tá? Então, essa é informação importante aqui pra gente. No 1767 diz isso, ó. Estão sujeitos à curatela essas pessoas, a quem não pode exprimir sua vontade, ébrios habituais, viciados em tóxicos e pródigos, tá bom? Então, é um ponto importante aqui que eu quero que você guarde. Então, o erro da afirmação está em dizer que não se sujeita à curatela o ébrio habitual, o viciado em tóxico e o pródigo. Não, eles se sujeitam. Esse é o erro da afirmação, tá? As pessoas sujeitas à curatela devem ser recolhidas em estabelecimento próprio à sua condição, preservando o seu direito à convivência familiar e comunitária. Então, olha só. Se você olhar, 1777 diz assim: as pessoas referidas aqui no inciso 1º receberão todo o apoio necessário. 1767, inciso 1º, aqueles que não podem exprimir sua vontade, receberão todo o apoio necessário para ter preservado o direito à convivência familiar e comunitária, sendo evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. Então, qual é o erro aqui? Essas pessoas sujeitas à curatela devem ser recolhidas em estabelecimento próprio? Não. Eu devo evitar ao máximo recolher essas pessoas em estabelecimento próprio. Ah, é proibido, professor? Não, não é isso, tá? Deve ser evitado o seu recolhimento em estabelecimento que os afaste desse convívio. É claro que se for o caso, se for inevitável que a pessoa seja colocada no estabelecimento desses, ok. Só que a orientação da lei qual é? A de que eu, sempre que possível, evite recolher essas pessoas num local que afaste desse convívio. E qual é o erro, então, da afirmação? Está em dizer que é um dever que essas pessoas sejam recolhidas lá. Não, não é um dever, tá bom? Questão letra D, deve ser imposta às pessoas com deficiência, ainda que possam exprimir sua vontade. Não, muito pelo contrário. Ser uma pessoa com deficiência é uma coisa, porque a pessoa pode ter uma deficiência física e ela pode se manifestar, pode manifestar sua vontade de qualquer forma, então tá errado, tá? Então essa é a informação aqui. Então não é porque a pessoa é uma pessoa com deficiência que ela deve ser curatelada. Não, o que eu quero que você guarde é 1767 que fala sobre a possibilidade ou não de exprimir sua vontade. Uma pessoa que anda na cadeira de rodas é uma pessoa com deficiência. Mas se eu perguntar para ela se ela quer sorvete, ela quer sorvete, acabou. Ela pode exprimir a sua vontade. Então ela não tem que ser curatelada por isso. Você compreende? Então são coisas muito diferentes, tá? Então são coisas muito distintas. Então a pessoa com deficiência não é porque ela é uma pessoa com deficiência que ela não pode exprimir sua vontade. Não, muito pelo contrário. O fato de ela ser uma pessoa com deficiência não traz o dever de ela ser uma pessoa curatelada. Ela só vai ser curatelada se ela não puder exprimir sua vontade. Qual é o erro aqui? Ainda que possam exprimir sua vontade. Pô, mas peraí, se a pessoa pode exprimir sua vontade, ela não precisa ser interditada, não precisa passar pelo processo de interdição e ser curatelada. Não tem isso, tá? Então, a grande razão de ser da curatela é suprir a vontade de quem não pode mais se manifestar. Essa é a ideia, tá bom? Então por isso que a questão aqui está errada. Então a resposta certa é a letra A, de fato, tá bom? Questão 13. A nomeação de curador para pessoa com deficiência. Na nomeação de pessoa com deficiência, o juiz não poderá estabelecer a curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Não, a gente acabou de ver, ó. A gente acabou de ver aqui, na nomeação de curador para pessoa com deficiência, é possível, né? Porque aqui está dizendo que não é possível e está errado. Portanto, é possível a curatela compartilhada da pessoa com deficiência. Então aqui está errado, por quê? Porque o juiz pode estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Tá? Então, questão 13 está errada. E para a gente terminar aqui, a gente vai fazer um outro vídeo só da parte de direito constitucional. De acordo com a atual redação do Código Civil, estão sujeitos à curatela. E aqui a gente tem as alternativas, né? Letra E, a resposta certa. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, os ébrios habituais e os viciados em tóxico e os pródigos. De fato, todas essas pessoas estão sujeitas à curatela. Olha só, um ponto importante aqui, a gente acabou de falar. Não é porque a pessoa tem deficiência física que essa pessoa precisa ser curatelada. Então, por exemplo, pensa uma pessoa cega. A pessoa cega consegue dizer o que ela quer, ou deficiente visual, né? Hoje é um nome melhor. A pessoa, antigamente chamada de surda, mas o deficiente auditivo, ele pode exprimir sua vontade, o mudo, ou a pessoa deficiente da fala. Essa pessoa, ela pode exprimir sua vontade com gestos, seja ela como for. Então, o objetivo da curatela é substituir, suprir a vontade daquele que não pode se manifestar.
porque ele tem algum problema que ele não pode se manifestar. Então olha só a letra A. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Está verdadeiro. Os ébrios habituais, os viciados em tóxico, os deficientes mentais, ok? E os deficientes visuais. Então, o que impede de uma pessoa deficiente visual expressar sua vontade? Então, não é, tá? Então, guarde isso, por favor, para a hora da sua prova. Você não precisa decorar tudo, mas isso você precisa se recordar. Então, o fato de a pessoa ser deficiente físico, ser uma pessoa com deficiência na fala, na audição, isso não impede que ela possa se manifestar. Então, o ponto fundamental é: eu consigo colher a vontade dessa pessoa de alguma forma? Se eu conseguir, eu não vou interditar, eu não vou colocar essa pessoa sob curatela, tá? Então, por exemplo, deficiente visual, ele pode manifestar a vontade dele, então por isso que ele não está sujeito à curatela e por isso que a afirmação está errada. A letra B, aquele que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil, aqueles que por outra causa duradoura não puderem exprimir sua vontade, os deficientes mentais, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, os excepcionais sem o completo desenvolvimento mental, os filhos menores de 18 anos. Opa, filho menor de 18 anos não é curatela. Filho menor de 18 anos é tutela, tá? Então a gente acabou de ver isso e por isso que agora fica mais fácil a gente responder a questão, né? Letra C, então o erro da letra B está a falar dos filhos menores de 18 anos. Não, filho menor de 18 anos não é curatela. Filho menor de 18 anos é tutela. Letra C. Aqueles que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para os atos da vida civil, desde que não se trate de fato transitório. Aqui está o erro, hein? Os ébrios habituais e viciados em tóxicos. Entenda uma coisa, lá no Código Civil você tem a seguinte informação: aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Então veja, aqui qual é o erro da afirmação? Dizer que eu vou fazer a curatela para uma pessoa desde que o problema dela não seja transitório. Não, peraí. Se o problema for transitório, eu também posso fazer a curatela. Por quê? Porque enquanto ela estiver naquele problema, convivendo com aquele problema, ela precisa ser curatelada. Lembre-se daquilo que eu falei lá na aula. Né? Quem está assistindo isso aqui pelo YouTube não vai ter visto essa aula, mas lembre-se do que eu falei lá na aula sobre a questão das incapacidades, né? Então, e o que eu falei? Dei o exemplo lá da pessoa com Covid, a pessoa que esteve entubada, por exemplo. Durante todo aquele tempo que ela esteve entubada e eu não conseguia colher a vontade dessa pessoa, essa pessoa ficou sendo como relativamente incapaz e, se fosse o caso, ela poderia ser curatelada, né? Então, esse é o ponto. Então, mesmo que seja um fato transitório, eu posso fazer a curatela para aquele momento. Professor, e depois se a pessoa voltar ao normal? Eu cesso a curatela, eu faço o que se chama de levantamento da curatela, não tem problema nenhum, tá? A letra E, os excepcionais sem completo desenvolvimento mental, aqueles que por outra causa duradoura não puderem exprimir sua vontade, os surdos, então aqui, os surdos não. Ainda que possam exprimir sua vontade, não, porque eu acabei de falar, né? Se a pessoa for deficiente auditiva ou surda, né? Esta pessoa, se ela puder colher, se puder ser possível colher a vontade dela por algum outro modo, ela não precisa ser curatelada. Ela só vai ser curatelada se ela não tiver como manifestar sua vontade, tá bom? Então aqui a gente encerra. Eu vou deixar esse vídeo lá no YouTube, tá? Como um convite para quem quiser participar da revisão estratégica para o concurso de oficial de justiça e também do TJM. A gente está fazendo essa revisão estratégica para os dois concursos e a gente está fazendo dessa forma. A gente olha a questão, mas a gente recheia a análise da questão com conceitos aqui da prática, trazendo inclusive exemplos. Acho que isso te ajuda muito em uma hora dessas para você fazer a sua prova. Então, este vídeo vai ficar lá no YouTube como um convite. Se você quiser entrar, ainda dá tempo de entrar, ainda dá tempo de você estudar. Já temos uma série pronta, estamos terminando a segunda série aqui de questões. Vou continuar isso lá na parte fechada com os alunos. E o que a gente faz? A gente faz isso aqui, a análise da questão alternativa por alternativa e mostrando onde está certo, onde está errado, e ensinando algumas coisas, porque isso aqui pode servir para revisão, ok, mas também pode servir para aprendizado. O cara nunca viu isso na vida e o cara já sabe responder questões sobre curatela.
Essa é a questão importante aqui, porque estudar por questões é isso, é estudar de modo inteligente. Se você quiser entrar nisso, o link está logo aqui embaixo, tá? Então, eu convido você a entrar, valor super acessível para você. Se você quiser comprar os 2 pacotes do TJM de Oficial de Justiça juntos, sai por um preço melhor ainda, mas se você estiver estudando para o TJM, entre só para o TJM. Se você só vai fazer o Oficial de Justiça, entre só para o Oficial de Justiça, mas eu posso assegurar a qualidade dos conteúdos que são trazidos aqui. E veja, não é fazer 1 milhão de questões, é fazer as questões certas do jeito certo, tá bom? A gente volta em tantos outros vídeos, eu agradeço muito. Se você está no YouTube, quero que você clique no link que está aqui embaixo para você ter acesso ao conteúdo. Se você está dentro do ambiente de aula, agradeço, a gente volta ainda em tantos outros vídeos. Um grande abraço, tchau!